certo? Veja se aparece para você aí. Tá mostrando. Tá? Certo. Vamos lá, bom dia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cinesiofobia. Vou mostrar, né? No caso aí, que seria essa palavrinha que hoje em dia está cada vez mais frequente, né? E presente nas patologias e nas áreas. E a de traumato não vai ser diferente, porque o paciente pós-trauma, ele fica com medo de fazer movimento e aí pode acontecer a cinesiofobia. E a gente precisa, né, utilizar a estratégia de movimento como arma de reabilitação, né, como ferramenta aí reabilitativa. E aí, o que seria a cinesiofobia por definição? Seria o medo do movimento. Muitas vezes vai estar envolvido o fator psicossocial, né, da coisa, as questões psicológicas, e contribui para a incapacidade funcional, mas não que o paciente tenha alguma alteração funcional, e sim mais por essa questão psicológica, e prognóstico desfavorável da evolução clínica em pacientes com queixa de dor musculoesquelética crônica, por eles não se sentir capaz de fazer aquilo novamente. A dor é uma experiência sensitiva e emocional, desagradável. Para a maioria das pessoas, sentir dor depende da lesão real ou potencial. E pode ser que o tecido realmente esteja alterado ou não. Ou da forma como a pessoa descreve a sua dor como sinônimo de lesão. E existe esse mito, né, na cabeça dos pacientes nossos de que, tipo, se eu estou com dor é porque tem alguma lesão lá. Não necessariamente, porque a dor ela é projetada no sistema nervoso central para né, a resposta acontecer no tecido. Mas se o tecido já não tem mais lesão, mas esse ciclo vicioso continua, o paciente continua se queixando, né, de dor. E aí eu tenho alguns termos aí que têm relação com cinesiofobia, como, por exemplo, medo, ansiedade, fobia. Alguns pacientes vão ter a catastrofização, evitação, medo de movimento e etc. A cinesiofobia tem-se a junção das emoções, como medo excessivo e inconfortável do movimento, que provoca reações agudas e graves de ansiedade, que é o mal do século hoje em dia, né? Até o próprio escritor Augusto Cury tem um livro só voltado para isso, né? Falando de ansiedade, que é o mal do século hoje em dia. Imagina nessa época. Tá conseguindo me ouvir, mano? Ok. Nessa época que a gente está de pandemia, o quanto que as pessoas não estão ansiosas aí com como vai ser o futuro, ansiosas em relação aos seus tratamentos para quem teve que parar, ou para quem está realizando mesmo que a distância. Então, são muitas mudanças, muitas coisas aí, não é fácil, né, essa rotina. E aí, para esses pacientes, cria-se um ciclo. Então, ele tem ansiedade, essa ansiedade faz ele ficar hipervigilante e gerar dor. Aí ele vai ter uma excitação, com isso eu vou ter medo da dor e vira-se, né? Aí essa evitação vai gerar ele fazer uma fuga e o desuso daquele segmento, porque ele acha que se ele fizer movimento vai doer. Isso vai gerar mais incapacidade e mais depressão. Algumas vezes isso está atrelado à lesão, outras não, e aí o paciente desencadeia a dor. Quando ele vai perdendo medo, se sente mais confiante e confortável, ele se recupera. Quando não, isso retorna para um processo de catastrofização. Quanto mais ele tem a informação ameaçadora, efeito negativo, isso vai virando uma bola de neve, assim, ó, ciclo. Até ele se livrar disso, com estratégias da fisioterapia e de outras áreas que possam fazer ele ficar com menos medo e mais confiante. Porque a questão da informação sensorial de dor, né? A nocicepção, ela vem lá do sistema nervoso central, e aí gera dor. A depender de qual ameaça esse paciente está vivendo, ela pode ser alta ou baixa. Se for baixo, o paciente tem como controlar a dor, pensando em afetos positivos, tendo otimismo, pensamento positivo ajuda, isso faz ele se recuperar. Caso não,
caso ele seja aquela pessoa pessimista para baixo, que nada tá bom, que a fisioterapia não ajuda e a percepção dele for essa, efeitos negativos, isso vai ser perigoso e aí pode fazer ele ter mais medo, mais evitação e o ciclo continua. O medo é uma resposta emocional antecipatória. A pessoa não sabe nem o que vem, mas já fica com medo. É alguma ameaça iminente e é um aprendizado adaptativo, ou seja, pode ser mudado. Ocorre rapidamente por experiência direta, observação ou instrução verbal. Uma ferramenta que a gente da fisioterapia pode usar para o enfrentamento do medo é a exposição gradual àquilo que o paciente tem medo. Então, ele tem medo de determinado movimento, porque foi o movimento que ele lesionou, e ele acha que a partir daquilo vai fazer ele machucar. Então, uma das estratégias que a gente tem que ter é exposição gradual, ou seja, fazer com que ele retorne a fazer aquele movimento aos poucos. Como a fonte de ameaça é conhecida, nesse caso o movimento do corpo, o sistema nervoso mantém a atenção focada no movimento. Estímulo condicionado e produz respostas protetoras. Outra dica também aí pode ser o seguinte: em vez de você propor exercício para o paciente que ele foque na observação do corpo, você pode dar a ele um objetivo externo. Então, vou dar um exemplo. Pedir para ele, sei lá, um movimento de apoio unipodal é o movimento que ele sente dor, apoio na perna só. Você pedir para ele apoiar na perna só, mas ele ficar focado num cone que está na frente dele, ficar focado em alguma pessoa que está na frente dele, objeto, etc. Ou seja, tirar o foco dele do corpo. Também é outra coisa legal. E aí eu tenho fatores associados e preditivos da cinesiofobia. Tanto na dor aguda quanto na dor crônica, tanto na dor recente quanto na dor de muito tempo, o paciente pode desenvolver a cinesiofobia. Quanto mais intensa for, maior vai ser essa incapacidade funcional. E maior será a chance de desenvolver esse processo. Aí, algumas coisas que podem piorar os pacientes com cinesiofobia. Uma, já ter sofrido lesões moderadas a graves, e aí ele vai achar que aquilo é algo que não tem jeito, é difícil. Ter sofrido 3 ou mais lesões previamente. Ter questões psicologicamente, né, ou se abalou psicologicamente. Ter traços de personalidade catastrófica. Elevados níveis de estresse, ansiedade excessiva, comportamentos anormais, dor e evitação. E quanto mais efeito negativo, pode aumentar o desenvolvimento da dor, e quanto efeitos positivos podem promover alívio. Então, que é aquela coisa que a gente fala muito, né, no dia a dia. O quanto que nossos pensamentos vão moldar nossa cabeça, nosso corpo. Tudo bem até agora, Ilane? Tu tá me ouvindo, Ilane? Tá bem baixinho. Fala aí de novo. Eu tô dizendo que eu tenho uma tia que ela tem um problema no joelho. Sim. Mas ela já se entregou já, diz que não tem mais cura, que não tem mais jeito. Tem tudo a ver com isso que a gente tá falando. Tudo lá no grupo que tem, né, de traumato, que vocês estão. Tu, Ilka e tal. Tem uma menina Milena, tu sabe quem é? Não, não sei não. O grupo não é Físio, Orto e Traumato, não é isso que foi criado por Ilka? Foi. E tá tu, Ilka, tem Márcia, Priscila, etc. Tem uma galera aqui. Isso. Eu só conheço mesmo o Ilka. Entendi. Então já resolvi aqui. Sim, voltando. E aí, quanto mais crença de disfunção ou de medo o paciente tiver, e evitação,
mais esse paciente pode ter algum problema. O medo da dor, né, leva a dor antecipatória guiada por reforço negativo. Quanto mais pensamento negativo tiver, pior fica. A pessoa não consegue se libertar devido ao comportamento, né, evitação e incapacidade funcional. Então, se a pessoa tem crenças de lesão oculta pelo medo, aquele paciente vai dizer assim, minha dor é causada por lesão. E às vezes nem tem lesão. Crenças de perdas funcionais sobre a ameaça de medo da dor, por exemplo, do lombar. Aí o paciente que tem aquela fala assim, parei de fazer o que gostava. Ou, do nada, a dor aparece de forma incontrolável. Esses são pacientes que podem ter esse tipo de questão. Ou quando já passaram por experiências passadas. Essa não é a minha primeira crise. Ou crenças sociais. Minha mãe diz que devo ficar quieta até a dor passar. Ela acha que é algo relacionado a isso, né? Ou uma busca por um diagnóstico. Ninguém descobre o que eu tenho. Hoje em dia a gente tem muito isso, né? Na medicina, a galera fica atrás. A menina saiu do grupo. Como é que se diz? As pessoas ficam atrás de diagnóstico, né? Rodando de médico em médico, tenho que ter isso, tem que ter aquilo. Às vezes a pessoa não tem nada, só tem desgaste como qualquer outro vai ter. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Falhas em controlar a dor. Nada melhora a minha dor. Então, aquele paciente é altamente pessimista. E aí, durante, né, a avaliação com esse paciente, pensando na traumata, a gente tem que levar em consideração algumas questões, né? De pedir para ele descrever a dor, para saber, né, se ele vai falar sobre com muita gravidade, qual o local da dor, qual a sensação, quais as consequências na atividade de vida diária, se isso afeta trabalho, casa, família, casamento, etc. Quando a dor começou pela primeira vez, se já teve crises, o que faz a dor aumentar ou diminuir, se tem controle sobre a dor, vai ter pacientes que vão dizer que não tem, né? O que ele faz quando a dor piora, o que ele deixa de fazer por causa da dor. E assim você vai perguntando, e o que deseja alcançar, isso é bem importante, com o nosso tratamento. Quais são as metas dele, expectativa, né? O que acha em relação ao tratamento. Porque assim, ele pode vir achando que a gente é o curandeiro que vai tirar toda a dor dele, e às vezes não é assim, né? É um processo progressivo, na verdade. Para não entrar naquele ciclo novamente, senão o paciente entra naquele ciclo. E existem alguns questionários específicos, inclusive, para saber se esse paciente é cinesiofóbico ou não. Tem um famoso, geralmente utilizado nos estudos de cinesiofobia, que é chamado a escala de Tampa. Tampa é uma cidade, né, americana. Tampa Scale of Kinesiophobia. E tem outros questionários de crença de medo, evitação. Tem o questionário FABAC, que é FBA aqui, entre outros. E as estratégias de intervenção vão ocorrer tanto dentro da melhora progressiva, né, dos movimentos, ou seja, estabelecer metas, orientar o paciente, né, educar ele, quebrar as crenças na cabeça dele, fazer ele ter uma hierarquia gradual, ele se sentir confiante gradualmente, e tem a terapia cognitivo-comportamental, que é você interagir, né, a interação da questão psicológica com a questão física. Esse é o exemplo, né, aqui do questionário de Tampa. Aí ele vai ter algumas perguntas e o paciente marca, né, de 1 a 4. Em que 1 quer dizer discordo totalmente, 2 discordo, 3 concordo e 4 concordo totalmente. E aqui na sequência eu coloquei as perguntas, qual eram, né? Aí primeiro, tenho medo de me machucar se eu me exercitar. Aí ele vai marcar. Discordo totalmente, discordo, concordo, concordo totalmente. Segunda perguntinha de lá. Então, essa sequência aqui é a mesma que está aqui em inglês. Se eu tentasse superá-lo, minha dor aumentaria. Aí ele vai marcar 1, 2, 3 ou 4. Meu corpo está me dizendo que tem algo perigosamente errado. Aí ele vai marcando, tudo bem? Minha dor provavelmente será aliviada se eu fizer exercício. As pessoas estão me levando, na minha condição médica, não estão levando a sério. Meu acidente colocou meu corpo em risco pelo resto da minha vida. Pelo resto da minha vida. Às vezes é uma coisinha, né? De algum tempo atrás, mas o cara nunca se liberta disso. É como eu Dor falei, sempre. minha tia tá ouvindo? Eu tô ouvindo, sim. A minha tia é assim, ela tá colina no joelho, já se entregou, disse que
e vai morrer assim e não tem cura mais. Aí é aquela coisa, Irlanda, se ela acredita nisso, isso vai se tornar para ela verdade absoluta, infelizmente, porque ela acredita nisso. Pois é. Aí, o que é que pode tentar ser feito? Mas depende também da participação do paciente. Fazer ela mudar essa visão. Ela entender que não acabou a vida, ela entender que ela pode seguir, mas por mais que a gente fale, ou quem é próximo fale para ela, ou às vezes ela precisa ouvir um exemplo de fora, ou ver um exemplo de fora, né? Chocar ela de alguma forma, que o choque vai levar ela a ter dúvida, e levar ela a ter dúvida, ela vai questionar essa condição dela e pode mudar. E também a questão de ela fazer ser agente da mudança. Não adianta só a gente querer falar para ela, se ela não quiser vivenciar isso. E aí, simplesmente, Verdade. não é? Simplesmente tomar cuidado para não fazer movimentos desnecessários é a coisa mais segura que posso fazer para evitar minha dor. Aí continua as perguntas. Eu não sentiria tanta dor se não houvesse algo potencialmente perigoso. Embora, ou seja, altas questões psicossomáticas. E aí, como seria essa questão de hierarquia gradual que a gente apontou ali? Então, primeiro é um paciente que tem dor 100%, né, medo de dor. E aí você começa com exercícios leves. Daqui a um tempo ela começa a conseguir pegar um pezinho. Daqui a pouco ela consegue ficar sentada. Depois ela percebe que ela pode abaixar. E aí isso vai reduzindo o percentual de problema. Daqui a pouco ela vê que ela consegue baixar e levantar. Deitar de barriga para cima já fica mais tranquilo. Virar de posição. Ou seja, os movimentos naturais do corpo, né, de padrão motor. Caminhar. Começa a melhorar a atividade sexual, não é mais tão dolorido, os sapatos já não incomodam tanto, ou ela usa agora um sapato mais confortável. Posição sustentada, ela consegue ficar por mais tempo, varrer a casa, fazer as atividades do dia a dia, até chegar ao ponto que não tem mais dor. Isso é hierarquia gradual. E as terapias de exposição. O que seria terapia de exposição? Na verdade, seria fazer a paciente vivenciar os movimentos gradualmente e ao vivo, né? Passo a passo. E tem também a terapia cognitivo-funcional. Aqui são alguns estudos, né, aqui de uma revista inglesa, né, de geriatria, que fala na questão da cinesofobia e a relação de dor, característica cognitiva afetiva, né, a parte cognitiva, e as variáveis em adultos idosos, né, com dor crônica. E aí, o que é que eles viram nesse material? Isso aqui é uma revisão, se não me engano, é uma revisão. A contribuição da cinesofobia, ou seja, o medo do movimento, para a experiência da dor em idosos foi pouco avaliada. O objetivo desse estudo foi estudar a prevalência, no início do estudo, o desenvolvimento ao longo do período de 12 meses, então eles viram 12 meses esses idosos, variáveis cognitivas afetivas da cinesofobia mostra, e a amostra foi em idosos com dor crônica, incluíram 433 idosos com mais de 65 anos, com dor crônica, com idade chegando, né, ou de 74,8 anos para cima, selecionados aleatoriamente, e é um estudo sueco. E a cinesofobia foi mensurada através daquela escala que eu falei, a escala de Tampa, para ver, né? Além de variáveis demográficas, afetivo-cognitivas relacionadas à dor. E aí o resultado, o nível de cinesofobia nesses pacientes foi relativamente baixo, mas porque não é tanto estudada essa população, mas as pessoas que tiveram, né? Os resultados indicam que possíveis intervenções em relação à cinesofobia em idosos devem ter como objetivo diminuir a intensidade da dor e fortalecer as crenças em saúde. Aqui são os dados dos idosos e aqui o grau, né, de cinesofobia que eles tiveram. Aqui também mostrando essas variáveis, né, do estudo em relação à cinesofobia. Aqui o tanto de alteração, né, associação dor relacionada com a afetividade, né, o que mudou em relação à condição de vida, a intensidade da dor, a localização da dor, onde era mais, né, se era na lombar, na pelve, se era na cervical, em outra extremidade, e aí teria os graus, né, os valores aqui. Aqui outro estudo, aquele
2016. Isso, 2018. Então, vê que é um tema que se estuda atualmente. A questão da cinesiofobia é dor, alteração de função e qualidade, né? Em indivíduos com dor musculoesquelética crônica. Revisão sistemática. E aí esse já visa estudar o nível da associação entre cinesiofobia e dor, incapacidade e qualidade de vida em pessoas com dor musculoesquelética crônica. Aí foi visto vários estudos. A amostra total foi de 10.726 estudos, onde encontramos fortes evidências de associação entre maior grau de cinesiofobia e maiores níveis de intensidade e incapacidade para a dor. Ou seja, quanto mais a pessoa tem medo, mais dor ela tem. Aqui, dados sobre qualidade de vida, sobre as alterações de função, dor, né, a intensidade e a severidade da dor. Eles tiveram de dor forte a moderada. E aqui, um artigo em português, né, de cinesiofobia, dor, cinesiofobia e qualidade de vida em pacientes com dor lombar. Então, foi um estudo prospectivo, em que eles viram pacientes com dor lombar e viram que eles eram colírios que estavam na fila de espera para a realização de cirurgia. Eles pegaram pessoas que iam fazer cirurgia e tentavam fazer, né, essa avaliação. E o outro grupo, pacientes triados na clínica da dor, que não tinham sintomas. Então, pegou gente com sintomas e gente, né, que sintomas que iam para a cirurgia e gente sem sintomas. E também viram, né, a questão da cinesiofobia. Em relação à dor, a escala analógica, né, de dor, eles têm uma média de dor de 6,3, né, de 6 podendo ser 8 ou podendo ser 4. Menor dor 4, maior 8. Ou seja, tem se estudado, né? Agora o que precisa ser de ferramentas para tratar isso. Mas o impossível é desculpa para quem desiste. O desafio, o desistente. E desafio é para o vencedor, né? E pode demorar, pode ser difícil, pode até machucar. E machuca essas pessoas, né? Mas com fé e esforço o seu sonho se realiza. E a gente consegue melhorar, né, a qualidade de vida dessas pessoas. Alguma pergunta em relação ao que a gente viu? Não, né, Islane? Acho que ficou de longe, mas deu para ouvir. Alguma pergunta? Deu para entender? Pronto. De toda forma, agora está de longe. Não te ouvi. Sim, de toda forma, vai ficar gravado, né? E ver que esse é um tema interessante, é um tema que está dentro da realidade nossa atual, né? Que muitos pacientes, quando vão pós-cirurgia, né, pós-trauma, chegam na clínica, né, com medo de fazer o movimento, acham que tem que ser tudo passivo. Então, trazer essa consciência para eles, mostrar para eles a importância da fisioterapia e a importância do movimento se torna fundamental, né, nos tratamentos. Porque senão ele vai ficar sempre naquele ciclo que a gente viu lá no slide, né, de dor, problema, de nunca acha que tá bom, fica efeito negativo e ele fica tendo essas recidivas ou esses casos de dor de novo. Então a gente tem que estar, enquanto fisioterapeuta, atento nisso e trabalhar essas questões, não sendo psicólogo. E também, se precisar de um apoio psicológico, pensar no trabalho de equipe multidisciplinar. É extremamente importante, visando com que esse paciente fique bem. A ideia é essa, né? Que ele chegue e que vá vencendo as barreiras impostas pelo medo. Medo, sendo utilizado de maneira positiva, ele não é ruim, ele é bom, claro. Por exemplo, você mora num prédio muito alto e não tem na sua varanda tela nem nada. Você olha para a varanda, olha para baixo, é muito alta a altura. Você tem medo de cair, por exemplo, ou pular? Pode ser que sim. E aí talvez esse medo evite você de fazer algo ali, escorregar e cair. Pode acontecer. Nesse caso é importante, vai salvar a sua vida.
Mas existem medos e medos. Tem medos também que acontecem que faz a pessoa perder a noção geral da vida dele, né? Faz a pessoa não se esforçar ou não fazer as atividades que deveria fazer. E aí isso é ruim. E aí tem que estar atento como podemos ajudar. Oi? É verdade. E aí, por exemplo, você tem um paciente, né, real na sua vivência aí, que é a sua tia. E quem sabe, talvez, mas não sei, né? Tu falou que ela é difícil, né, de escutar. Difícil de escutar. Questão de trabalhar, né, com ela isso. O médico mesmo falou para ela que ela tinha que fazer caminhada para perder peso, para evitar. Mas ela disse que para fazer caminhada é difícil porque ela sente dor, não consegue apoiar o pé no chão. Isso é Aí você complicado. pode questionar ela o seguinte, por exemplo, para caminhar assim, ela sente dor, mas ela não se move em casa, não? Provavelmente. Provavelmente ela deve andar até o banheiro, andar até a sala, andar para a cama dela, ou não é? Isso, ela anda. Então, aí às vezes é o fato dela ver isso. Ah, mas a senhora já não caminha, por exemplo, dentro de casa? A diferença é que você vai estar caminhando fora de casa, na rua, passeando e tal. Ou seja, às vezes é exatamente isso que a gente está conversando, é o elemento de percepção, como que ela vê o problema, entendeu? O fato de como ela vê o problema modifica tudo, Verdade. certo? Então, hoje É, era isso que a gente tinha para conversar. E aí acaba que quando é uma pessoa só, a gente acaba conseguindo tocar mais diretamente, porque, né, não tem tantas perguntas, a não ser que a pessoa esteja, né, com dúvida, mas acho que ficou claro para você. E aí vai ficar gravado para poder ir o KV depois, né? Ou Priscila também, né? Que é da turma, tem 3 meninas, né? E aí a gente dá continuidade. Eu vou. Eu ia passar uma atividade, mas vou deixar para outra semana quando entrar mais gente. Se pelo menos entrar você e o Caio, eu pego e passo uma atividadezinha referente a. E no final de tudo, de toda forma, eu tenho que fazer uma atividade com vocês, aí eu ia passar, mas vou deixar para semana que vem. Porque aí, se esperando, se ela não entrar, aí eu passo mesmo assim. Mas se ela entrar e tendo vocês duas, eu explico. Ou vocês três, né? Se Priscila também entrar. Que a Priscila entrou uma vez, depois não vi mais. tá certo. É Certo? legal mesmo. É. E aí eu explico para vocês direitinho. Viu? Então Tá bom. tenha aí um ótimo dia. Se cuide. Fique na paz. Tchau. Tchau.